Olá, vamos falar de assédio moral, assédio institucional, quando o servidor é desvalorizado. As consequências desse assédio, o papel do servidor público, denúncias, o tamanho do Estado. O debate na Comissão de Assuntos Sociais. O assédio, em todas as suas variantes, é a versão moderna da opressão daquele que pode mais sobre aquele que pode menos. Então a gente precisa de regras para prevenir o assédio. Existe hoje uma verdadeira subversão da via disciplinar para perseguir agentes públicos. Eu quero que o servidor público seja cada vez mais fortalecido, tendo dignidade. O assédio e suas formas, atingindo pessoas, organizações. Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, no exercício de suas atividades. No serviço público, caracteriza-se por condutas repetitivas do agente público que, excedendo os limites das suas funções, por ação, omissão, gestos ou palavras, tenham por objetivo ou efeito atingir a autoestima, a evolução na carreira ou a estabilidade emocional de outro agente público. Já o assédio institucional caracteriza-se por atos políticos e atos administrativos, muitas vezes praticados com abuso de poder, desvio de finalidade ou prevaricação. Seu objetivo é o de fragilizar ou desmontar processos, políticas e organizações. O assédio institucional, ele se mostra de diversas maneiras. Ele se mostra, primeiro, com a perseguição a grupos de servidores, aqueles servidores que se destacam. Geralmente, o servidor perseguido não é o servidor que é aquele tipo de exceção, que é um servidor que não se dedica de maneira adequada ao trabalho. Não, justamente os melhores servidores que são capazes de proporcionar ao seu órgão a entrega do serviço público à população, que são perseguidos. Então, é uma tentativa de desconstrução da política pública, do órgão público. Pois bem, o assédio moral tradicional, é bom que se diga, ele sempre existiu. Não é? Tanto no setor público como no setor privado, de onde ele provém, aliás. Não é? Então, não é uma exclusividade do período recente no Brasil. Porém, o que nós começamos a identificar ainda no governo Temer e, obviamente, com muito mais profusão de casos no governo Bolsonaro, desde o começo de 2019 para cá, foi um aumento estrondoso de casos. O assédio moral, sexual, psicológico e suas formas mais sutis estão estampados semanalmente em todas as manchetes das principais mídias do mundo. E não é exagero dizer, infelizmente, que está incorporado ao nosso cotidiano. Seja nas grandes corporações, nas instituições públicas, nas forças de segurança e na vida cotidiana do cidadão, não há alguém que não conheça um caso de assédio que ocorreu sob os seus olhos. Agora, a pressão sobre o servidor, de executor de políticas públicas para alvo de críticas. O servidor como vilão. Eu fico triste quando eu vejo as pessoas vendendo um discurso para a população, criminalizando o servidor público, como se fossem marajás. Coloque-se no lugar desses servidores que estão lá. São funcionários do Correio, são guardas municipais, são policiais militares, são policiais civis, são agentes de saúde, são enfermeiros, são técnicos de enfermagem, são pessoas que estão lidando com vida diuturnamente. É preciso desmistificar essa tese de que os servidores públicos são responsáveis pelo caos financeiro no governo. Na verdade, o que a gente precisa é fazer escolhas. E eu acho que a escolha por manter livres de impostos esses bilionários que poderiam contribuir mais nesse momento de crise mundial é uma grande injustiça. E o servidor dentro dessa máquina pública, uma engrenagem com vários serviços à população.
Eu amo ser servidor público e amo ser professor. Essas são minhas missões. São servidores que todos os dias prestam serviços essenciais à população, serviços em saúde, educação, segurança, infraestrutura, a judiciária, dentre outros, que precisam existir para que sejam efetivados os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição Federal. Também sou servidora pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sinto um orgulho muito grande de ser servidora pública e de, nesse meu trabalho, salvar vidas. E todos os servidores públicos, com certeza, salvam vidas, seja trabalhando na ciência, na saúde, na educação, na assistência social e na segurança pública. Nós falamos em engrenagem, logo vem à tona o tamanho do Estado. A máquina está inchada. Bom, nós mostramos que em 91, senador, nós tínhamos 650 mil servidores civis em ativa, na atividade. Hoje temos 570 mil. Como é que nós podemos dizer que a máquina está inchada se ela perdeu 80 mil servidores em 40 anos, um período em que a população aumentou mais de 40%? É o Estado acolhendo, é o Estado falando, olha, eu estou aqui. É o Estado dando efetividade a todos os direitos fundamentais, seja esses direitos individuais, seja direitos coletivos, seja direitos difusos, mas que estão estabelecidos principalmente no artigo 6º da Constituição Federal. Mas isso tem que ser feito com responsabilidade, com isenção. É preciso fazer esse discurso e falar, olha, você sabia que você falar em Estado mínimo, que você falar em um comportamento neoliberal, que você criminalizar a conduta de servidor público, quem você está prejudicando é a própria população. A própria população que está aí. O pessoal fica dizendo que os servidores públicos são quem levam o país à falência e que a gente tem que ter um Estado mínimo. E por isso que a gente tem que estar aqui para mostrar o que é o Estado mínimo. Então, dizer o seguinte, servidor público é a solução. O Estado é quem tem que cuidar do seu povo, oferecendo saúde pública, educação, segurança pública de qualidade. Não é para jogar no colo dos servidores. E a gente não aceitar. Pessoas, especialistas muito bem formados, que compõem os 600 mil servidores públicos ativos da União, hoje, sendo que desses 600 mil, 300 mil estão debaixo do guarda-chuva do MEC. Metade do serviço público federal hoje está prestando um serviço direto à população de educação superior ou nos institutos técnicos. Da teoria para a prática, no debate na Comissão de Assuntos Sociais, os casos de assédio. Nós tivemos uma pesquisadora no Rio Grande do Sul que teve a bolsa cortada para pesquisa porque identificou uma relação entre a ivermectina e problemas cardíacos. Nós temos pesquisadores que, para não perderem os recursos da pesquisa, se autocensuram. Essa presença grande, né, de militares dentro da FUNAI, ela tem trazido um clima policialesco dentro do órgão, né? Como formas de constrangimento, de desrespeito e de punição, servidoras e servidores com posicionamento técnico divergente da orientação anti-indígena da FUNAI têm suas competências retiradas, deixam de ter acesso a processos nos quais estavam envolvidos, passam por deslocamento de funções e lotações à revelia e ainda ameaças de remoção. Veja que de 2019 até agora, 2022, nós que criamos na Associação de Funcionários do IPEA um instrumento para contabilizar esses casos, senador, chamado assediômetro, né? Nós já contabilizamos mais de 1.300 notícias de diversas fontes de informação sobre casos de assédio institucional dos mais variados tipos, né? O que dá mostras não só, então, da abrangência, da profundidade, da velocidade com que esse fenômeno se instaurou como um método do atual governo. O ataque às urnas também é um ataque ao serviço público, porque é o serviço público que garante a fidedignidade, a lisura, né, a rigidez do sistema eleitoral. O INPE, naturalmente, ele tem muitas viagens de seus pesquisadores ao exterior. Vamos dar um exemplo típico que é o orgulho para o país.
A vice-presidente do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, é brasileira, a doutora Thelma Krug. Toda vez que ela pedia afastamento para cumprir as funções do governo brasileiro, para ir às reuniões do painel internacional do IPCC, ela fazia o pedido de afastamento, dentro do prazo de 30 dias, eles seguravam até o último dia e não permitiam, e depois, em face do compromisso internacional do governo, ela saía e era acusada de sair sem autorização. A obrigou a pedir aposentadoria para cumprir suas obrigações no painel internacional. Outros temas importantes quando se discute servidor público: estabilidade no emprego, salários. Também se dizia que a máquina custava caro. Bom, nessa campanha salarial nós vimos o que está acontecendo com a remuneração do serviço público. 40% de defasagem desde o último grande reajuste em janeiro de 2017. E além de não ter havido nenhum aumento real, houve redução nominal dos salários em decorrência do aumento das alíquotas da Previdência, que foram de 11% para 22%. Vamos aqui para o orçamento, que diz que é o serviço público. Mais de 40% do orçamento brasileiro é para bancos, serviços e juros de uma dívida que nunca foi nem auditada. Agora, pergunte quanto tem para a saúde desse país, a saúde pública, 4%. Quanto tem para a educação pública desse país? 4%. E, pasmem, sabe quanto tem para a segurança pública desse país? Menos de 0,5%. Viu, Contarato? Eu quero que o servidor público seja cada vez mais fortalecido, tendo dignidade. E a dignidade passa por dignidade salarial e carga horária. A dignidade passa por condições de trabalhos efetivos. É preciso dizer isso diuturnamente. A gente entende que a estabilidade precisa parar de ser questionada. É inconteste hoje que a gente tenha ainda esse tipo de discussão. E vale dizer que a gente viu aqui, o senhor assistiu em primeira mão na CPI da pandemia, como a denúncia de um servidor foi importante, não só pela estabilidade, mas ele ainda contava com a proteção de ter um irmão deputado federal. Aqueles de nós que não temos, talvez não consigamos fazer o que ele fez meramente pela estabilidade no cargo, porque nós sabemos que este é um contexto em que há outros tipos de ameaça, de morte, e a gente sabe que elas acontecem, já não há mais dúvida nenhuma. Agora, continuando, avaliação de desempenho e o PAD, processo administrativo disciplinar. Outro ponto que eu gostaria de focar era sobre a instauração de processos disciplinares. Existe hoje uma verdadeira subversão da via disciplinar para perseguir agentes públicos. Cada vez mais a gente duvida da imparcialidade desses processos. O que a gente vê é que a via administrativa subvertida por meio de PAD, sindicâncias e qualquer coisa que o valha, elas têm inviabilizado atuações finalísticas e impedido, muitas vezes, a independência e a imparcialidade do agente público no exercício da sua função. Eu, pessoalmente, já em junho de 2019, fui convidado pelo embaixador da Itália, o embaixador patriota, para fazer uma apresentação sobre o Programa Espacial Brasileiro de interesse da Itália e do Brasil para a colaboração Brasil-Itália. Olha, um convite da Embaixada Brasileira na Itália. Também seguraram a autorização até o último momento para cumprir uma obrigação do governo. Eu fui à viagem, recebi um PAD, também tive que gastar muito dinheiro em advocacia. Uma outra crítica, o excesso de militares na administração pública. Tem acontecido na FUNAI a preferência pela nomeação de militares nos cargos de chefias, tanto na FUNAI-sede quanto nas unidades regionais. Desses militares nós temos militares do Exército, policiais militares e policiais de corporações estaduais. E aqui é importante fazer uma observação que o trabalho da polícia, o trabalho também das Forças Armadas é um trabalho nobre, é um trabalho legítimo. O problema está em você pegar servidores que são da área da segurança pública e trazer para dentro da estrutura de um órgão
cuja competência é a política indigenista. Quais são as ameaças que tem hoje no território nacional quando a gente começa a colocar as forças de segurança pública e as forças militares responsáveis pela defesa nacional cuidando de temas civis? Que tem formação específica para isso, que tem carreira específica para isso. Para que fazer esse tipo de distribuição? Qual é a lógica que existe quando a gente faz esse tipo de recrutamento? O recrutamento de pessoas hoje nos cargos de gestão está absolutamente incorreto. Nós saímos em 2005 de 996 militares, né, ocupando cargos civis para... Em 2020, 6.157. Quer dizer, nós vamos ter que passar isso a limpo, né? Em janeiro, a gente vai ter que ver o que faz com esse pessoal, né? Como foi falado aqui, eles são bons, mas são necessários, né? São importantes nas Forças Armadas, não na administração pública. Então, terá que haver uma desmilitarização da administração pública. Isso é obrigatório, uma das primeiras medidas que o novo governo tem que tomar, uma desmilitarização da administração pública. O assédio, o Congresso, a importância do debate. Eu estou como senador. Então, a promover essa audiência pública para falar de um assunto que para mim é tão delicado, eu quero aqui sempre que todos os servidores públicos, seja municipais, seja estaduais, seja federais, contem sempre comigo de forma incondicional. Porque nós estaríamos aqui cumprindo uma determinação que está no artigo 37 da Constituição Federal, quando está lá que os princípios que regem a administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, e quando nós presenciamos ataques a servidores públicos, estão vilipendiando nada mais do que a Constituição Federal. Eu, como médica do serviço público, nunca fiz parte do serviço privado, não tenho nada contra a saúde privada, mas sempre optei pelo serviço público, porque o Estado brasileiro é quem é responsável por proteger seus cidadãos e cidadãs. De repente, a gente se vê aqui o Estado querendo dizer que não é responsável pela saúde, pela educação, pela segurança pública e pela assistência social do seu povo. Então, como o Contarato falou, essa audiência é de uma importância fundamental. E na Câmara dos Deputados tem a reforma administrativa. No Senado, cadeia para o assédio moral. Acompanhe. Já aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei altera o Código Penal para tipificar o assédio moral, pena de prisão de 1 ano a 2 e multa para quem ofender a dignidade de alguém, causando dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função. A matéria aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A PEC da reforma administrativa foi enviada pelo governo federal e está na Câmara dos Deputados. Ela altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. As principais medidas tratam da contratação, da remuneração e do desligamento de pessoas, válidas somente para quem ingressar no setor público após a aprovação das mudanças. E estamos sempre buscando formas de combater esse problema grave que corrói as bases civilizatórias que tanto prezamos. Merece destaque a famigerada proposta de emenda constitucional 32, a PEC da reforma administrativa, que tem o objetivo de destruir a capacidade organizativa dos servidores e impelir a própria capacidade da administração de construir políticas públicas para a população. Essa PEC 32, isso é um absurdo. Você estuda para passar no concurso e, de repente, o prefeito, o governador, o presidente da República lhe demite porque você não concorda politicamente com isso. É voltar à época do coronel, de quem indique e afastar tudo que existe de correto. Nós percebemos que a PEC 32, a chamada reforma administrativa, traria uma série de problemas para o serviço público brasileiro,
ameaçaria o ingresso do servidor por meio de concurso público, questionaria a estabilidade do servidor, sem a qual é impossível que ele haja de acordo com a lei e não de acordo com os caprichos políticos momentâneos. Outro tema bastante abordado foi o pensar diferente, ou seja, quando a melhor decisão vem da diversidade de ideias, de opiniões. Para que a gente possa discutir políticas públicas, é que haja espaço para divergências. Jamais uma ordem desse tipo, em que se estabelece que o pré-requisito para trabalhar com os interesses públicos, tanto na administração pública federal direta, indireta, como também nas empresas públicas, seja obedecer cegamente. Porque obedecer cegamente é fugir aos interesses públicos. Essa regra, embora não escrita, é por si só inconstitucional. Então, isso começa no desrespeito na própria nomeação, né, os perfis de cargos nomeados para chefiar, às vezes de origem política, essas entidades, né, colocar pessoas que são ante aquilo que elas deveriam estar protegendo. Isso já dá um sinal de, olha, pessoal, cheguei aqui para mudar tudo, fazer o inverso do que vocês acham que é a função de vocês fazer. Isso propõe uma situação completamente absurda para que o Estado e o próprio servidor conviva. Ele era servidor da FUNAI e foi assassinado no Amazonas este ano. Um profundo conhecedor dos povos indígenas. E por sua luta e seu exemplo, pode estar surgindo aí uma nova lei. A Lei Bruno Pereira. Mas que esse é um debate necessário e que a gente precisa avançar, de repente, para uma lei Bruno Pereira, para garantir um certo equilíbrio para os servidores públicos, como existiu a Lei Maria da Penha, que equilibrou a relação de gênero, né, a realidade de gênero, e que eu sei que é muito fácil você cumprir ordens, você rezar numa cartilha, você ganha um cargo, você tem espaços, e o contrário não acontece, mas isso não faria de nós, servidores públicos, na acepção do que isso significa, de defender as nossas instituições. Governos são passageiros, aqui não falo, repito, contra pessoas, falo contra estruturas, e o Estado precisa ter condição de atuar, e o Estado atua por seus agentes públicos. O Estado é feito de pessoas, e essas pessoas precisam de anteparos para conseguir viabilizar as suas funções. Que haja um código de proteção ao denunciante. Nas boas práticas internacionais, isso se chama whistleblower protection. E é justamente para que a pessoa possa se sentir confiável, não só para denunciar assédio, mas casos de corrupção, casos de desvirtuamento institucional. Isso aqui poderia ser o teor de uma lei Bruno Pereira. Eu quero dizer que me somo a Vossa Excelência, aos demais senadores, no sentido de querermos, eventualmente, elaborar uma lei Bruno Pereira. Não é? Uma lei que ou venha a compor parte de uma reforma administrativa, mas uma reforma administrativa a favor do Estado brasileiro, não contra ele, ou, isoladamente, alguma coisa que combata especificamente a prática do assédio institucional e demais atividades ou tipificações que nós acabamos aqui verificando, que já existem, inclusive, punições, já estão, de alguma forma, tratadas na legislação, mas que talvez agora, depois dessa onda de ataques ao Estado brasileiro, precisem de um reforço, né, de uma renovação, de uma requalificação, para que fique bem claro que o Brasil precisa do Estado, né, constituído. Reforma do Estado, instituições fortalecidas e os direitos humanos. Por fim, então, a sugestão é que toda ideia e qualquer discussão sobre o Estado, seja para reformá-lo, alterá-lo, seja sempre tendo como foco o cidadão e a sociedade. Jamais o tesouro é meio. As pessoas passam, mas as instituições são permanentes. Então, o que nós estamos pedindo aqui é simplesmente que seja respeitada, preservada as instituições e, consequentemente, fortalecendo as instituições, nós estamos fortalecendo a democracia. A gente precisa que, dentro do setor público, sejam desenvolvidas novas regras que levem a sério a gestão de recursos humanos, que possam trabalhar de forma preventiva, porque a prevenção sempre é menos custosa do que a punição, do que a correção depois. Então, a gente precisa de regras para prevenir o assédio. O assédio, em todas as suas variantes, é a versão moderna da opressão daquele que pode mais sobre aquele que pode menos.
avilta a dignidade de quem quer que a sofra. A subversão ou supressão dos valores consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos é prática insidiosa e recorrente em todas as sociedades contemporâneas, em maior ou menor grau, a depender da maturidade e da consistência da democracia nessas sociedades. Pelo fim do assédio em todas as suas formas, prevenir é preciso. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.